Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Você está ouvindo uma pequena interferência, mas tente se concentrar na minha voz, na voz de Deus nessa manhã, que vai falar contigo, vai falar comigo, porque o Senhor, Ele se faz presente nesse lugar. Amém? Daqui a pouco eu vou passar as referências bíblicas, né? Porque nós vamos fazer o uso e passear pelas Escrituras Sagradas. Então fique com a sua Bíblia aí em mãos, atento na nossa live, na nossa EBD, para ouvir aquilo que Deus tem a falar conosco. Vamos curvar a nossa cabeça e fazer uma breve oração, amados, amém? Vamos orar comigo. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais essa manhã na tua presença. Queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que tu venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender e compreender a tua palavra, Senhor. Fala conosco, fala com cada um que acompanha através dessa live, a tua palavra que venha ser esclarecida em nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Já peço que você comece a compartilhar esse vídeo e fique atento que eu vou fazer durante essa lição algumas perguntas, que você possa ser o nosso aluno nota 10 nessa manhã. A nossa lição de hoje, o assunto da nossa lição diz assim: Daniel ora por um despertamento. Esse é o nosso assunto da lição. Essa é a nossa primeira lição. Essa revista tem como tema os princípios divinos em tempos de crise, que é essa revista que eu estou aqui em mãos com ela, né? Se você quiser adquirir, você pode estar adquirindo, para que você possa estar acompanhando aí com mais precisão, com mais êxito, essa lição que nós vamos estar passando para você. Mas voltando ao nosso assunto da lição de hoje, Daniel ora por um despertamento. O nosso textuário diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Está lá em Tiago, capítulo 5, e o verso 16. A nossa verdade prática diz assim: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Então você já está ligado aí comigo que o tema de hoje vai enfatizar a oração. Como é importante eu e você estarmos em constante oração. Não uma oração da boca para fora, mas uma oração intensa, uma oração com propósito, uma oração regada por jejum, por quebrantamento, humilhação na presença de Deus, para que nós possamos ter sucesso. Amém? Vamos lá então para a nossa leitura bíblica em classe. Você está com a sua Bíblia em mãos? Nós vamos começar lendo Daniel no capítulo 9, o verso 1, 2 e 3. Depois nós vamos para Daniel capítulo 6 e o verso 10. E em seguida vamos para Daniel capítulo 2, o verso 17 e 18 e 19. E por último nós vamos estar lendo Esdras capítulo 1, o verso 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos lá iniciar em Daniel capítulo 9, o verso 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração, e rogos e jejum, e pano de saco e cinza. Vamos agora para Daniel capítulo 6, o verso 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada,
entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do Deus dos céus, como também antes costumava fazer. Agora vamos para Daniel capítulo 2, versos 17, 18 e 19, que diz assim: Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus dos céus. E por último, nós vamos estar lendo Esdras capítulo 1, o verso 1, 2, 3, 4 e 5, irmãos. E diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim e os sacerdotes e levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Vocês perceberam que nós lemos aqui textos salteados da palavra de Deus, irmãos? Mas lembre-se que o tema de hoje, o tema principal que nós vamos tratar hoje é a importância de orar com intensidade, com propósito, com quebrantamento, com humilhação. Né? Nós vemos aqui, olha, nós lemos algumas passagens. A primeira delas fala sobre Daniel na cova dos leões, quando ele se propôs no coração de orar e de clamar ao Senhor para o livrar da cova dos leões. Nós também lemos alguns trechos aqui que falava sobre Daniel orando para que pudesse interpretar o sonho do rei Nabucodonosor sobre a estátua. Daniel foi para o pó, foi orar, foi clamar ao Senhor, junto com os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros. E eles foram orar, pagar um preço, e Deus os honrou. E Daniel também aqui, nós lemos alguns trechos onde ele se propôs em orar, clamar a Deus, para que Deus viesse dar entendimento a ele sobre o que havia escrito o profeta Jeremias, que falava, que se tratava sobre o fim do cativeiro do povo de Israel que estava na Babilônia. Então você vê que nós lemos aqui um mix de quê? De situações onde Daniel se pôs de joelho em oração ao Senhor e Deus o respondeu. Não foi uma nem 2 vezes. Foram várias vezes que Daniel estava ali em situação difícil, mas ele se colocou de joelho em oração e Deus o respondeu. Esse é o exemplo para nós hoje, que tudo na nossa vida, irmãos, tudo na sua vida e na minha vida, quando você se vê em uma situação, apresente a Deus em oração essa situação. Coloque diante de Deus as tuas lágrimas, o teu quebrantamento,
as tuas dúvidas, o teu desespero, porque Deus ele tem uma resposta para mim e para você. Para mim e para você, que estamos em constante oração, que estamos em constante estudo da palavra de Deus, sensíveis à voz do Espírito Santo. Deus ele sempre vai dar uma saída. Deus ele sempre vai dar um sinal. Deus ele sempre vai dar uma resposta. Aí você pode estar olhando aí dizendo, mas pastora, eu estou aqui sem uma resposta, então tem algo de errado. Reveja a sua oração. Ela tem sido intensa? Você tem se consagrado ao Senhor antes de orar? Preparado a tua vida, o teu coração, a tua mente? E se derramado por inteiro na presença de Deus? Porque, amados, se assim nós fizermos, com certeza eu posso lhe afirmar que você não vai sair da presença de Deus sem uma resposta. Amém? Eu sei que você respondeu com amém aí, porque eu pude ouvir aqui pela fé, amém? Então, nosso objetivo hoje, nosso objetivo geral, é conscientizar-nos sobre a necessidade de estudar a palavra de Deus e orar em busca de despertamento proveniente de Deus. Amém? Esses são os nossos objetivos. Vamos para a nossa introdução. Os crentes fiéis brilham como a luz. Lá em Mateus 5,15 vem confirmando isso. E resplandecem como no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim, quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia. Você vê essa história descrita no capítulo 1 do livro de Daniel, sobre o cativeiro do povo de Israel à Babilônia. Era ainda Daniel muito jovem, tinha cerca de 15 anos de idade. Daniel era um adolescente, mas diferente dos dias de hoje, onde os adolescentes de hoje, a maioria deles, não generalizando, mas a maioria deles, com o coração, o espírito depressivo, com a mente distraída, totalmente desfocados. Daniel era o oposto disso. Era um adolescente íntegro, era um adolescente que buscava o Senhor com intensidade, era um adolescente cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é a nossa introdução. Com base nessa introdução, vamos aí para a nossa primeira pergunta. Aos alunos nota 10. Deixa eu dar uma pausa aqui e falar aqui com o povo que está aqui me apoiando. Quantas pessoas estão online aí conosco? 17 alunos online. Eu posso dizer que são 17 alunos nota 10? Vamos ver, então? Eu vou fazer aqui a primeira pergunta muito fácil, para ver se você está atento. Você aí, ó, agiliza com os dedos para digitar. Que o Rafael e com o pastor Michel estão observando quem está participando da nossa lição de hoje, e para que você venha intensificar o seu aprendizado e memorizar com mais facilidade. Participe, responda. Seja o aluno nota 10 da palavra de Deus, do Senhor, da presença de Deus. A primeira pergunta que eu faço a você: eu gostaria de saber quantos anos tinha Daniel, aproximadamente quantos anos ele tinha quando ele foi levado cativo para a Babilônia junto com o povo de Deus. Tá difícil, pastor? Sabe, pastor? Sabe, Rafael? Eu acabei de falar aqui, na nossa introdução. Já vá respondendo aí. Quantos anos tinha Daniel quando foi levado cativo juntamente com o povo de Israel para a Babilônia? E vá respondendo aí. E eu vou dando continuidade. Quando alguém responder, vocês aqui que estão no apoio, levanta a mão aí, dando sinal para que eu possa então aqui mencionar o nome do aluno nota 10 dessa manhã. O ponto 1 diz assim: Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias, Daniel observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam por findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical.
Eu falei no princípio que essa lição ela é um mix de momentos onde Daniel ele precisa orar por uma resposta. Na cova dos leões, para interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Porém, tem um ponto aqui central, o principal aqui, que Daniel ele se propôs a orar, pôs pano de saco para buscar o Senhor por uma resposta. Esse ponto central da lição é quando Daniel lê o profeta Jeremias e ele tem entendimento de que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam encerrando. E ele disse, agora eu preciso orar por um despertamento. É aí que entra o assunto da lição, que fala Daniel ora por um despertamento. Daniel, ele ora por um despertamento acerca do que está escrito em Jeremias, quando o povo estava cativo na Babilônia e os 70 anos de cativeiro estavam se findando. Entenderam? Alguém respondeu a primeira pergunta? Eles vão anotando ali. Eita, peraí. Muitos alunos nota 10. Responderam a pergunta corretamente? Não. Só o irmão Josias Ramos acertou a pergunta que eu fiz, não acredito. Ele respondeu que Daniel tinha aproximadamente 15 anos de idade quando foi levado cativo à Babilônia. Olha as surpresas aí. O nosso aluno nota 10, o mais novo aluno, que tem quantos anos? 89 anos de idade. Os demais que responderam, irmão Jósimo, Ildalice, Samuel e Deus, responderam errado, Rafael. O que foi que eles falaram? Responderam 17, 18, 14. Vocês podem ter pesquisado em outra fonte, porque na lição aqui eu li que ele tinha aproximadamente 15 anos de idade. Parabéns ao aluno Josias Ramos, aluno nota 10. Vamos para a segunda pergunta? Do que eu acabei de falar agora a respeito da principal motivação de Daniel se cobrir de pano de saco, colocar o rosto no pó e orar por um despertamento. A respeito de que Daniel precisava de um despertamento. Eu falei, era sobre uma passagem bíblica, era sobre um livro da Bíblia que ele estava lendo, e ele disse, eu preciso orar para ter esse despertamento. Vamos lá, alunos nota 10, eu quero a resposta. Vamos dar continuidade. Um diz assim, Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Isso dava-lhe condições de orar. A Bíblia diz, a oração dos retos é o seu contentamento, Provérbios 15, 8. E ele escutará a oração dos justos, Provérbios 15, 29. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme sua consciência, no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Você vai ver em Daniel 1:8, a respeito do que eu estou falando. Quando Daniel, olha a idade que ele tinha, aproximadamente 15 anos de idade. Chegando na Babilônia, teve ali à disposição os manjares, os deleites, que hoje nós podemos dizer que é o que o mundo nos oferece. Daniel, como um adolescente, ele soube dizer não para o mundo, não para o pecado, não para as iguarias do rei, porque ele tinha na sua consciência a responsabilidade de se manter íntegro e firme. Hoje que nós não venhamos ser diferentes, saiba dizer não para o mundo, saiba dizer não para o pecado, em nome de Jesus. Alguém respondeu a segunda pergunta? Estão mandando repetir a pergunta? Eu falei que a nossa lição ela é um mix de momentos onde Daniel ele ora por alguma intervenção divina, certo? Ele ora quando ele é levado à cova dos leões,
por livramento. Ele ora junto com os seus amigos para interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Vocês lembram? Sobre a estátua, onde o rei Nabucodonosor ficou ali desesperado, sem saber o que significava. Porém, ele ora por um despertamento. Que despertamento é esse? Responda com as suas palavras, eu considero. Daniel, ele estava lendo um livro da Bíblia. E ele se deparou ali com o livro da Bíblia, onde o profeta falava sobre algo que estava terminando. Vocês lembram? O que estava terminando e Daniel precisava desse despertamento? Era sobre o quê? Que profeta é esse? Que livro da Bíblia é esse? Vamos lá? Ponto 2 diz assim: a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações. Sabe por quê? Porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração. O que significa perseverar firmemente em oração. Somente visitam, às vezes, de vez em quando, o culto de oração. Daniel, porém, tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Irmão, será que nós somos ali aquela pessoa que torna decisivo o agir de Deus quando nós oramos? Ou será que a nossa oração não passa nem desse teto? Daniel, para ter sua oração respondida, ele vivia uma vida de integridade. Não é apenas você vir no culto de oração, não é apenas eu orar de vez em quando. É ter uma vida de oração constante. Constante. Daniel orava 3 vezes ao dia. E eu pergunto, quantas vezes nós oramos ao dia? Ponto 3 diz assim: coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com medos e persas. O rei da Babilônia era, na época, Nabonido. Seu filho, Belsazar, estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para os seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido no templo de Deus. Havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nesses vasos santos. Ele quem? O rei Belsazar. Houve então uma intervenção divina. O rei viu que dedos de mão de homem escreviam na parede defronte do castiçal. Isso está descrito em Daniel capítulo 5, verso 5. Acabou-se a alegria da festa. Os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente, Daniel foi introduzido na festa e interpretou o texto escrito na parede. Entre outras coisas, o que estava escrito na parede que Daniel interpretou? Terceira pergunta, comecem a responder. Bora, alunos nota 10. É para agora, é para já. Alguém respondeu aí a segunda pergunta? Não acredito. Sério? O irmão Josias, rapaz, tem que dar alguma coisa para ele. Eu vou dar um cheiro dele quando ele chegar lá. Ele respondeu que Daniel orava por um despertamento sobre o fim do cativeiro. Glória a Deus! Que aluno abençoado, aluno nota 10. Eu sei que os demais ainda não conseguiram digitar, talvez a internet esteja lenta, né, irmãos? Vou dar esse desconto, mas vamos lá participar. O aluno nota 10 hoje até agora é o irmão Josias Ramos. Glória a Deus. E a terceira pergunta? O que estava escrito na parede? Daniel interpretou a escritura. Apareceu uma mão como de homem escrevendo na parede, porque o rei Belsazar bagunçou os utensílios de Deus. O que aconteceu? O que estava escrito? Vamos responder? Pesquisa aí. Eu não falei nada aqui não. Você tem que pesquisar. Vamos continuar a nossa lição, que o tempo corre, não espera. O nosso ponto 2 diz assim: a resposta às orações de Daniel.
Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer este lugar. Olha aí a promessa de Deus. Olha aí a resposta da segunda pergunta que o irmão Josias respondeu, que Daniel orava pelo fim do cativeiro, porque ele sabia que havia uma promessa para isso. Ele disse: Senhor, eu preciso desse despertamento, eu preciso que tu venha me mostrar quando será o fim. E Deus, ele respondeu. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. O 1 do ponto 2 diz assim: a Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, que me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Olha aí a promessa de Deus se cumprindo. Deus dando entendimento, iluminando aí o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, o rei que nem conhecia o Senhor, mas foi ali visitado por Deus. Talvez até ali vivendo no contexto onde vivia Daniel, foi impactado pela vida de Daniel. E o rei ali se deixou trabalhar pelo Senhor. E aqui ele declara e decreta o fim do cativeiro e diz: olha, vocês vão voltar. Vocês poderão voltar à cidade de vocês, à terra de vocês. E nós vamos reconstruir ali o templo de Deus. Olha que maravilha o Senhor aí cumprindo. A palavra diz que para cumprir a promessa de Deus, dita por boca de Jeremias. Olha aí, profeta de Deus. Quando Deus te usar para falar algo, decretar algo, o Senhor, ele vai cumprir. Se foi Deus que falou, ele vai cumprir, porque ele vela pela sua palavra. Conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Mas tudo foi, como diz a Bíblia, tudo muito mais abundantemente daquilo, além daquilo que pedimos e pensamos. É assim que Deus faz, está em Efésios 3:20. O Senhor faz além do que pensamos e pedimos. Esse é o nosso Deus. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Ponto A. Todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisessem, não era obrigado. Ciro disse: se vocês quiserem voltar, podem voltar. B. Receberam permissão para reedificar o templo. Além de voltar para Jerusalém, podem reedificar o templo. A bênção era completa, viu, irmãos? C. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser retiradas dos tributos além do rio. O rei disponibilizou recursos para a reconstrução do templo. E D. Os vasos sagrados deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel. Quem era ele? Nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta a Jerusalém. Deus não dá bênção pela metade. Repita comigo: Deus não dá bênção pela metade. A bênção, quando Deus ele dá a bênção completa. Grave essa frase: Deus não dá bênção pela metade. Quando Deus dá a bênção, ele dá a bênção completa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, irmão, que está ficando quente. Quente com a presença do Espírito Santo de Deus. Alguém respondeu aí a minha última pergunta? Bora lá, alunos nota 10. O que foi que estava escrito na parede quando o rei Belsazar dava uma festa? Tomando ali o vinho, as bebidas, naquela festa pagã, nos utensílios do Senhor, consagrados ao Senhor. Ele viu um dedo como uma mão de homem escrevendo na parede. As pernas do rei Belsazar tremeram.
E Daniel interpretou as escrituras da parede. O que estava escrito? Vamos lá. Não é difícil, é fácil. Vocês conseguem, vocês são capazes. Vocês são uma geração eleita, um povo escolhido de Deus. São cabeça e não cauda. Amém? Vamos lá responder a última pergunta para a gente fechar com chave de ouro. O último ponto, ponto 3, diz assim: o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado no seu espírito. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, talvez por meio do seu contato com Daniel, como eu falei. Ah, glória a Deus. Vamos lá dar uma pausa para a última resposta aí da pergunta que eu fiz. Olha aí o aluno nota 10, irmão Malquias respondeu. O que diz a escritura? Pesado foste na balança e foste achado em falta. Isso mesmo, irmão Malquias, era isso que estava. A irmã Deusaide também respondeu a mesma coisa? Pesado foste na balança, Belsazar. E foste achado em falta. Deus estava dizendo ali que o reinado de Belsazar estava no final, por causa da ousadia que ele teve. Olha a ousadia de pegar os utensílios de Deus e usar para fins que não agradavam o Senhor, irmão. O seu corpo e o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Cuidado quando você usar o seu corpo para fins que não sejam para glorificar o nome do Senhor. Porque o Senhor pode chegar com juízo para mim, para você, e dizer assim: olha, pesado foste na balança. Tu está usando a minha casa, o meu templo, para fins que eu não designei. Vamos estar atentos com isso, mantendo a nossa vida, irmão, íntegra, limpa na presença de Deus, porque nós somos casa do Espírito Santo de Deus. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênção para o coração do crente. Glória a Deus. É como se fosse ali uma cascata. Daniel ora por despertamento. Ciro, rei da Pérsia, ele é alcançado por essa oração. E é chamado de ungido do Senhor. Olha só, irmão. O que é que uma oração intensa, uma oração com propósito, ela faz? Assim somos nós dentro da nossa casa, que nós venhamos nos levantar em oração. Mesmo que o teu filho, a tua filha, esteja andando por caminhos tortuosos, fazendo o que não agrada a Deus, teu esposo, a tua esposa, você se levanta como cabeça, como Daniel, e ora pelo teu lar. A bênção vai cair como cascata sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre a tua escola, sobre quem está à tua direita, esquerda, na frente e atrás. Você crê assim? Cadê o meu apoio aqui para dizer amém? Ei, você crê assim? Amém? Glória a Deus. Tem que cair como cascata. Se não cair como cascata, é bênção para frente e para trás. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós chegamos ao final de mais uma lição abençoada. Mais uma lição tremenda da parte de Deus para a nossa vida. Você lembra do assunto da lição de hoje? Vamos lá lembrar? Daniel ora por um despertamento. Que nós venhamos tomar isso como exemplo, meus amados, e orar constantemente por um despertamento, e orar constantemente por uma resposta divina, por uma intervenção divina. É isso que o Senhor, Ele quer. Se coloque diante de Deus em oração, uma oração intensa, com a vida consagrada, com a vida íntegra, limpa na presença de Deus, se santificando em todo o tempo, que a resposta, ela é certa. Nos afirma assim a palavra do Senhor. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Vamos orar ao Senhor, encerrando essa lição à noite. Estaremos aqui com o nosso culto da família às 18 horas. Não perca, venha adorar o Senhor conosco. E hoje é a nossa última lição online, vai continuar.
vai haver online, mas porém, semana que vem, no domingo pela manhã, nós estaremos também com a nossa escola bíblica presencial. Você é o nosso convidado, é a nossa volta. Voltando com tudo, voltando com toda energia, com toda garra, com todo vigor. Nós vamos estar aqui na casa do Senhor, aprendendo presencialmente às 8 horas da manhã, domingo, aqui na Assembleia de Deus, família cristã. Deixa eu orar com você. Senhor Deus e amado Pai, peço que o Senhor venha derramar uma bênção sem medida sobre cada aluno, Deus. Abrindo a mente e o coração, que possamos ser os Daniéis de hoje, como Daniéis, homem íntegro, fiel, que busca, que clama, que intercede com uma vida reta diante de Ti, se santificando em todo tempo, se consagrando em todo tempo, rejeitando os manjares deste mundo, em nome de Jesus, amém, que a paz do Senhor esteja sobre a tua casa, amém e amém.